Tá. Pessoal, esse assunto aqui, agora eu quero encaixar no trabalho do Gustavo, porque eu sei que vocês gostam muito, né? É a sombra, que é um conceito do Jung. Sim. Correto? Então, Gustavo, como é que fica a questão da sombra no teu trabalho? Isso aí está em altíssima, esse assunto aí na espiritualidade está mais que em alta, né? Sim, sim. Basicamente, todo o trabalho ele visa a integração desse lado sombra. O que também pode promover, como eu falei, inclusive, o desbloqueio e o desenvolvimento de certos talentos, capacidades, competências, porque muitas vezes essa sombra está bloqueando a nossa luz. Então, muito desse trabalho psicoterapêutico, claro, como é tu identificar aqueles padrões que causam insatisfação, limitações, sofrimento na vida dos pacientes, então é claro que esse conteúdo vai estar vinculado a essa sombra. E a gente vai precisar, então, encarar essa sombra. Falar sobre aquilo que muitas vezes que é desagradável, de se reconhecer em si mesmo. Aspectos que muitas vezes a gente não gostaria de ver na gente mesmo, mas que a gente carrega. Medos, inseguranças, os chamados defeitos. Toda pessoa tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Ninguém é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições, então é natural até que nós carreguemos uma certa carga de conteúdo sombrio, que pode ser maior ou menor, claro, dependendo do nível moral em que a pessoa se encontra. É uma sombra? O trauma geralmente faz parte da sombra, porque é um aspecto que foi reprimido. Todo trauma ele acaba gerando uma cisão na consciência da pessoa. Porque o que ocorre no momento do trauma é uma ruptura entre o lado consciente e o inconsciente, uma ruptura entre a parte emocional, que é reprimida, porque quando tu passa por um trauma tu não quer sentir aquilo, então essa parte é reprimida, e a parte do inconsciente, digamos assim, que registra isso, que fica com esse trauma, grava esse trauma, é a chamada parte sombria. Tá, então, olha que interessante isso, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? Então, o que o Gustavo disse é que a sombra é um trauma que é uma ruptura do consciente e ela vai para o subconsciente, porque a gente não quer lidar com aquilo. Então, a gente joga para debaixo do tapete. A gente não suporta aquela carga, a gente nem sabe como lidar com aquilo. Então, isso vai para o inconsciente. E a pessoa, muitas vezes, cria um sistema de defesa, uma crença geralmente ilusória, um ilusionismo para tentar lidar com aquela carga, aquele conteúdo lá então, que ficou no inconsciente. Ela fica pulsando, Gustavo? Essa sombra lá no inconsciente, ela fica pulsando mesmo que a pessoa não saiba disso? Ela vai ficar pulsando e vai passar de uma geração para outra, de uma vida para outra. Tá, então tem é uma coisa, é isso aí, pessoal, é um assunto que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. É complexo. Então pelo que a gente está conversando aqui, tem as sombras dessa vida e tem as sombras das outras vidas. Da ancestralidade, né? Que é o que o Jung chamava de o lamento dos mortos. Está no livro vermelho esse. Ele fala sobre isso em alguns livros dele, né? Sobre esse lamento dos mortos. Não sei se ele chega a utilizar esse termo no livro do lançamento esse recente, que é o livro vermelho. Mas é um entendimento que tu pode ter a partir ali dessa ancestralidade que ele traz. Tá, mas Gustavo, já que tem sombras de outras existências e sombras dessas, tu consegues puxar todas as sombras ou tu puxa só as mais importantes? Ou a espiritualidade que ajuda a escolher as melhores sombras? Ou a pessoa também participa do processo? Como é que fica essa dinâmica? Na verdade, aí entra muito a questão do livre-arbítrio, né? Da escolha da pessoa. Porque cada um escolhe aquilo que está disposto a enxergar em si mesmo, a trabalhar em si mesmo. Então, muito desse trabalho conjunto que se faz, até com aquilo que a gente vem a denominar de espiritualidade ou de forças inconscientes que estão ali atuando, seja em termos sombrios, seja em termos do lado luz, essa batalha ela é decidida pelo livre-arbítrio de cada um, essa que é a verdade. No fim das contas, cada um é que vai ali escolher até onde que quer trabalhar as suas questões. Mas aí é que está, Gustavo. Ou que está preparado para trabalhar. Chegou num ponto interessante. Né? Se perguntar para qualquer um, eu quero resolver meus traumas, todo mundo vai dizer que sim, tá? Uhum. Mas entre ele dizer que sim e ele conseguir fazer o que tem que ser feito para... Como é que fica essa questão aí? Existe uma distância muito grande entre querer e realmente fazer acontecer. Porque é claro que tu mudar padrões condicionados que podem ter milênios não é tão simples assim. Tá, então, creio eu que a espiritualidade dá uma forcinha também, sem mexer no livre-arbítrio da pessoa.
Aí tem até aquele ditado, Deus ajuda quem se ajuda, né? Ou a espiritualidade ajuda quem se ajuda. Mas, entra o merecimento aí também. Mas é aquilo, ninguém vai fazer a nossa parte por nós, por isso que muito do trabalho leva em conta essa questão da autorresponsabilidade. Tá. Bem... Porque ela implica no livre-arbítrio. É o que eu estou disposto a me responsabilizar e fazer a minha parte. A gente fazendo a nossa parte, muitas vezes, aquilo que a gente chama de espiritualidade faz a dela. Tá, e o que seria a pessoa, no teu trabalho, não fazer a parte dela? Bom, todo o padrão sombrio de comportamento, todo o condicionamento negativo, ele gera uma contradição no comportamento humano. Uma parte da pessoa quer, muitas vezes, tratar, curar aquilo, mas a parte sombra dela, que constitui, né, ali o comportamento dela, muitas vezes não quer. Cabo de força. Exatamente. Então é um jogo de forças onde muitas vezes quem vai decidir, como eu falei, é o livre-arbítrio de cada um, é a consciência de cada um, é a disciplina, a humildade, a vontade de realmente querer resolver aquilo e vencer aquela questão na sua vida. Ou não conseguir, ou jogar para debaixo do tapete e continuar dentro, né, dos mesmo, padrões. Porque que é mais cômodo num certo sentido, porque muitas vezes, para mudar padrão de comportamento, a gente precisa fazer muito esforço. Precisa realmente ali muita disciplina. E não é fácil, não é simples mudar esses padrões. Então, a maior parte das pessoas acaba tentando acomodar. Por isso que é muito comum as pessoas preferirem tomar um remédio. Aí, tomou Doril, a dor sumiu. Que é isso de tu buscar a sedação, a medicação, a distração, a alienação. Isso é o que a maior parte da humanidade acaba fazendo, até porque a gente vive, infelizmente, ainda num planeta que a cultura materialista é predominante. Então, o sistema é muito materialista, então as pessoas acabam se apegando ao material para tentar se livrar dos seus problemas, né, psicológicos, das suas questões de profundidade e da sua própria espiritualidade. Tá, então, pessoal, eu vou dar uma frisada aqui, porque é um assunto importante, né? E gera muita confusão, são assuntos complexos, né? Até a literatura do Jung não é simples, né? É de alta complexidade. Então a sombra não é um demônio, não, a sombra ela é um trauma que ela precisa ser resolvida. Então até é muito comum, já que o assunto está em alta, falar que a sombra tem que ser acolhida. Sim. Tá? Então, se tem que ser acolhida, ela não é nossa inimiga. Na verdade, ela precisa aí de um trabalho. Então, nessa questão, Gustavo, de acolher a sombra, o que seria isso? Seria justamente a gente identificar esses padrões que se repetem, padrões que a gente pode chamar de disfuncionais, né? Todo padrão comportamental, vamos dizer assim, que gere algum tipo de limitação, de sofrimento, de dificuldade na vida da pessoa, geralmente é oriundo de algum conteúdo sombrio. Então, assim, se eu não integrar essa sombra, não reprogramar essa sombra, né, não fizer as pazes com essa sombra de alguma maneira, né, integrar meu lado luz com o meu lado sombra, eu não consigo me livrar desses padrões, eu não consigo trabalhar isso, eu não consigo realmente superar aquilo que está reprimido, aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não quero olhar. Eu só tenho como vencer algo, superar um problema, um bloqueio, se eu realmente me dispor a ir lá, acessá-lo, encará-lo, né, depurá-lo, e realmente isso tudo faz parte daquilo que a gente chama de integração desse conteúdo sombrio, de acolhimento dessa sombra. Tá, agora, então, Gustavo, se eu analisar tudo isso que a gente está conversando, a conclusão que eu chego é que a grande maioria da humanidade está com sérios problemas, tá? Porque Sim. A maioria nem faz ideia de que esse tipo de coisa existe, né? Sim, se a gente for pegar pela maioria, realmente a situação do planeta é dramática. E não é à toa que a gente chegou onde a gente chegou, né? Que é o planeta do dinheiro, do poder, dos interesses econômicos, né? E que baixa com tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Então, são assuntos que são complexos e também é dolorido mexer na sombra. Não é uma coisa assim agradável, mas é o famoso mal necessário. Sim. A gente tem que trabalhar aquilo ali para poder